Meus amigos do YouTube, eu quero fazer uma pausa aqui no estudo que estamos fazendo sobre a improbidade administrativa para tratar de um assunto aqui também importante, ligado ao direito público, obviamente, e para atender alguns pedidos de vereadores que me fizeram, por se tratar de um assunto importante no momento para eles, na Câmara Municipal. Então nós vamos falar neste vídeo sobre o chamado orçamento impositivo e demonstrar ou levar a vocês as formas pelas quais este orçamento impositivo pode ser implantado pela sua Câmara Municipal. É um assunto que não é novo para se falar em orçamento impositivo, para haver tanto pedido assim por parte dos vereadores para que eu comentasse a respeito. Isso porque esse orçamento impositivo foi introduzido na nossa Constituição Federal no ano de 2015, pela emenda constitucional número 86, a qual veio sofrer algumas alterações agora, em 2019, através da emenda número 100, né? Então, através desta emenda constitucional 86 de 2015, alterada pela emenda constitucional número 100 de 2019, nós verificamos que foram feitas algumas alterações na Constituição, possibilitando que o vereador pudesse, durante a tramitação do projeto de lei orçamentária enviado pelo prefeito à Câmara Municipal, fazer algumas alterações neste projeto de lei, mediante, obviamente, a elaboração de emendas, né? Mas antes nós temos que entender o que vem a ser a lei orçamentária. Nós sabemos que a lei orçamentária é a lei que o prefeito traça o seu plano de governo para um determinado exercício financeiro, que vai de 1º de janeiro a 31 de dezembro. Então ele faz uma lei onde ele está estimando as receitas que ele vai receber, aquilo que vai entrar para os cofres públicos, e fixando as despesas no mesmo valor, porque ele não pode, obviamente, gastar mais do que ele recebe. Então faz-se uma estimativa da receita e fixa as despesas para ser seguido em determinado ano, de 1º a janeiro. O que tiver fora daquilo, que isso é uma lei, não pode ser feito, que o prefeito deve se restringir ao que a lei orçamentária lhe autoriza, não é? Então, como que funciona a elaboração da lei orçamentária? É feito um projeto de lei pelo prefeito, e este projeto de lei é encaminhado à Câmara Municipal, que uma vez analisado, deliberado, discutido e aprovado, se torna a lei. Este projeto de lei, ele é encaminhado pelo prefeito, normalmente no mês de agosto ou setembro de cada ano, dependendo aí essa data, do que estiver fixado na lei orgânica do seu município. Então o prefeito tem um prazo até agosto ou setembro para enviar à Câmara Municipal o projeto de lei orçamentária. Ali é o projeto onde eu já disse que ele vai estimar as receitas e fixar as despesas que ele vai trabalhar no ano seguinte. Então se faz o projeto de lei num ano, ele é aprovado, torna a lei naquele ano para vigorar no exercício logo seguinte. Por exemplo, nós estamos aqui no ano de 2019. Deve estar tramitando nas câmaras municipais o projeto de lei orçamentário para o ano seguinte, de 2020. Então, os vereadores vão discutir e votar o projeto de lei enviado pelo prefeito, encaminha pelo prefeito o projeto aprovado, o prefeito sanciona esta lei, que vai, então, ser publicada e vai entrar em vigor no ano seguinte, de 2020, tá certo? Então, é isso que ocorre nesse processo legislativo orçamentário, tá? O que acontece?
o que muda com isso a partir do momento em que eu implantar o orçamento impositivo pela minha Câmara Municipal? O que vai alterar? O que a gente percebe é o seguinte: quando chega um projeto de lei orçamentário na Câmara Municipal, dificilmente ele pode sofrer alterações pelos vereadores, porque aquilo ali é o programa de governo do prefeito, são os gastos previstos, são as despesas fixas que ele tem, com pessoal, uma série de outros gastos, que você não pode mexer. Às vezes consegue o vereador fazer alguma emenda, alguma alteração nesse projeto de lei para atender o seu eleitorado, a sua base eleitoral, ou a pedido de algum amigo ou de alguém da comunidade que vai alterar essa lei e vai para o prefeito. Mas o que normalmente a gente vê é que essas emendas, quando são alteradas pelos vereadores, nem todas são cumpridas pelo prefeito. Ou seja, faz-se uma emenda, altera-se o orçamento, cria-se uma despesa para atender determinado bairro, vai para o prefeito e às vezes ele não executa, por vários motivos. Um deles, por exemplo, é pela falta, às vezes, de dinheiro, de recurso financeiro. Não tem como ele executar aquela despesa criada pelo vereador. E muitas vezes por questões políticas. O vereador que às vezes fez a emenda é adversário do prefeito, político, o prefeito não quer atendê-lo, prefere atender uma emenda que foi apresentada por um vereador que é da sua base eleitoral. Então existe essa série de fatores. E com essa alteração que nós vamos ver aqui agora, que pode ser feita pelas câmaras municipais, criando o orçamento impositivo, essas emendas, uma vez processadas, elas têm que ser cumpridas pelo prefeito. As duas emendas constitucionais que eu falei, 86 de 2015 e a número 100 de 2019, acrescentaram os parágrafos 9º ao 20 no artigo 166 da Constituição Federal, tratando exatamente deste assunto orçamentário, sobre essas emendas, não é? Muito bem. Primeiro, como que eu devo agir para poder criar esse orçamento impositivo na minha Câmara Municipal, na Câmara que eu sou vereador? Eu tenho, em primeiro lugar, que alterar a minha lei orgânica. Na parte lá onde fala dos orçamentos, para adaptá-la às alterações que foram feitas nesse sentido na Constituição Federal, nos parágrafos 9º ao 20º, ou ao 20, vamos dizer assim, do artigo 166 da Constituição. Então, vou ver o que mudou ali, vou levar para a minha lei orgânica fazer essas alterações. Todos sabem, e vocês que são vereadores, que para alterar a lei orgânica eu tenho que ter o pedido de pelo menos 1/3 dos membros da Câmara, fazer uma proposta de alteração subscrita pelo menos por 1/3 dos membros da Câmara, para que isso vá a plenário. Tem que ser votado em 2 turnos e cada votação, ou seja, tem que ser votado em 2 vezes, né, a proposta, e para ser aprovado eu tenho que ter o voto favorável de 2/3 dos membros da Câmara nas 2 votações. Mas não é esse o enfoque que interessa para nós. Isso é só para fazer um lembretezinho sobre esta tramitação pela Câmara Municipal. Pois bem, como que funciona então, uma vez feitas as alterações, feitas as adaptações da lei orgânica por aquilo que está hoje na Constituição Federal, eu posso, quando chegar a proposta de emenda, o projeto de lei da proposta orçamentária, fazer as minhas emendas como vereador, que uma vez processadas no orçamento, ou seja, a emenda, eu vou alterar o orçamento. Uma vez feita aquela emenda, o prefeito é obrigado a cumpri-la. Daí o nome, orçamento impositivo, por causa dessas emendas que são introduzidas no orçamento pelo vereador. Na prática, como que funciona isso? Vamos supor que eu já fiz alteração na minha lei orgânica, já modifiquei de acordo com a Constituição Federal, está tudo pronto. Então, eu já estou apto a usufruir desse benefício que o Constituinte me deu, não é? De poder apresentar a minha emenda individual ao orçamento do município, ao projeto de lei do orçamento que está tramitando na Câmara Municipal. Então, eu posso fazer isso. Como que funciona? Como que eu devo agir?
Em primeiro lugar, eu preciso saber o seguinte, vamos tomar por base o projeto de lei orçamentária que está tramitando na Câmara este ano. Vamos supor que a minha lei orgânica já está pronta, já foi adaptada, e eu vou pedir para quem assessora a minha Câmara aqui para fazer essas emendas para mim, porque o vereador não é obrigado a entender dessa parte técnica. Então, normalmente vai procurar o contador da Câmara, vai procurar o seu assessor jurídico ali, o assessor parlamentar, para orientá-lo nesse sentido. Primeira coisa, o que eu tenho que saber? Primeiro, eu preciso saber qual que é o valor monetário que eu posso usar para fazer a minha emenda individual. Cada vereador pode fazer uma emenda individual. Para chegar a esse valor, eu tenho que saber qual foi o valor da receita corrente líquida do ano de 2018 do município. Então eu vou pedir essa informação para a contabilidade da Câmara, para poder verificar para mim, olha, qual que foi o valor da receita corrente líquida de 2018 do município X. Aí ele vai me dar o valor, tá certo? Suponhamos que depois que eu tenho esse valor já apurado, como que eu faço? Como que eu devo agir? Eu tenho que pegar esse valor e multiplicar por 1,2%, ou seja, 1,2%. E eu vou chegar num valor Y. Então eu pego, por exemplo, o valor da receita corrente líquida de 2018, multiplico por 1,2%. Suponhamos que eu ache aí, chegue no valor de R$900 mil. O que significa esse valor? Esse valor é o total que eu posso utilizar na Câmara para fazer emendas. Eu e todos os meus colegas vereadores. Então, se eu chego no valor, a pura receita corrente líquida, multiplico por 1,2%, chega um montante de R$900 mil, implica dizer, por exemplo, numa Câmara de 9 vereadores, que esses 9 vereadores podem alterar o orçamento do município em até R$900 mil. Nada mais que isso. Isso seria a emenda que vai criar o orçamento impositivo que o prefeito tem que cumprir. Então, desses R$900 mil, são emendas que eu vou colocar no orçamento e o prefeito tem que cumprir, tem que executar, sob pena da prática de ato de improbidade administrativa, por infringência ao princípio da legalidade, que nós estamos, inclusive, estudando aí nos nossos trabalhos. Tá? Então eu cheguei ao valor de R$900 mil, que é o total das emendas para os vereadores. Vamos trabalhar com a hipótese de uma Câmara com 9 vereadores. Então, se eu pegar os R$900 mil e dividir por 9, que é o número de vereadores, eu chego à conclusão que cada vereador vai ter uma cota para se fazer a sua emenda individual no valor de R$100 mil. Ou seja, cada vereador pode apresentar uma emenda ao seu orçamento no valor de R$100 mil. Tá certo? Isso vai a plenário, vai ser votado, vai ser com certeza aprovado, que é feito um trabalho conjunto entre os vereadores. Só que, desse valor, da minha cota, no caso nós estamos trabalhando na hipótese de R$100 mil, R$50 mil eu tenho que aplicar nas ações de serviço de saúde do município. Então eu tenho que destinar ao setor de saúde. Tá certo? Então eu não posso aplicar os 100% naquilo que eu quiser, não. 50% do 100, que corresponde a R$50 mil, eu vou aplicar no setor de saúde. Os outros 50% naquilo que eu achar conveniente. Por exemplo, eu posso pegar 50% da minha cota de 50 mil, comprar um aparelho que será utilizado no setor de saúde do município, por exemplo. Os outros 50% eu vou destinar a outras coisas, ao calçamento de uma rua, colocação de meio-fios na rua, sei lá, coisas desse sentido. Tá? Aplicação no esporte do município, que eu quero que compre jogos de camisa, por exemplo, para os times das escolas. Quero que aplique uniformes, sei lá, vai criar o que você entender ali conveniente, tá certo? Então tem que obedecer isso. Da minha cota, eu vou utilizar 50% para o setor de saúde, para a área de saúde, investir na área de saúde, e os outros 50% em outros setores. Pode acontecer que, às vezes, a minha cota é muito pequena. Então, o que
pode ser feito? Pode juntar 2 vereadores, 3, 4, ou até todos, e utilizar a sua cota total para uma única finalidade, obedecendo 50% para a área de saúde e 50% para o setor. Por exemplo, pode juntar 2 vereadores e comprar um aparelho para a área de saúde, que às vezes a cota de 50% não dá para fazer isso. Como eu posso juntar os 9, que eu tenho 900 mil reais, no nosso exemplo aqui, e aplicar tudo de uma vez os 9 vereadores aplicando numa atividade só. Então isso é que pode acontecer. Pode acontecer, e isso vai ser difícil, né? De um vereador falar, não, eu não quero fazer emenda. Então aquela emenda vai entrar no rateio dos outros 8 vereadores da Câmara de 9, por exemplo, que sobraram. Ela é normalmente distribuída aos outros vereadores remanescentes. Então, feito isso, eu vou ter a minha emenda no orçamento, que vai a plenário para ser votada junto com o projeto, uma vez aprovada, é encaminhada ao prefeito, que vai sancionar a lei. E ele é obrigado a cumprir essa emenda, a não ser que a Constituição Federal prevê por questões técnicas. O que quer dizer isso? Por exemplo, vamos supor que um determinado vereador faça uma emenda da sua metade da sua cota para a área de saúde, mandando comprar um aparelho de raio-x. Só que o dinheiro que ele dispunha dessa cota de 50 mil reais, não dá para comprar esse aparelho. Suponhamos que esse aparelho, um exemplo, custe 70 mil reais, então faltou 20. Nesse caso é uma questão técnica, o prefeito não é obrigado a cumprir. Então, antes de fazer a emenda, tem que saber naquilo que eu quero investir, que eu quero que o prefeito invista, e fazer um orçamento de preço, primeiro. Senão, vai continuar da mesma forma. Eu vou fazer uma emenda, o prefeito não vai cumprir. E a justificativa dele é aceitável por ser de ordem técnica. É um exemplo que eu estou dando, tá certo? Então, é assim que funciona na Câmara Municipal este orçamento impositivo. Tá? Eu entendo que isso aí é uma medida até extremamente democrática e salutar para os vereadores, porque está tratando todos de uma forma igual. Cada um tem uma cota, um valor X, numérico, e para ser aplicado. Então é a oportunidade que o vereador está tendo de deixar ali o seu registro naquele projeto de lei, deixar a sua marca ali, né, a sua contribuição para um eleitorado seu que pertence a uma determinada região do município, que está em dificuldade em alguma coisa. É bem verdade que esses valores não são valores altos, mas o vereador pode trabalhar com isso, como eu já disse, em conjunto com outros vereadores. Vamos supor que a minha cota é 50 mil, e para me aplicar na área de saúde eu preciso de 100. Então eu vou aplicar juntamente com outro vereador, eu aplico a minha metade e ele a metade, fazemos uma emenda conjunta, nós dois, e adquirimos aquele aparelho, estou dando exemplo de aparelho, pode ser qualquer outra, tá? Outro instrumento, para aquela Santa Casa Municipal, para o PSF do município, do bairro tal, coisa assim. Então é assim que funciona. Então este é o orçamento impositivo, tá? Já poderia estar implantado, e eu acredito que a maioria das câmaras já deve ter implantado, desde o ano de 2015. Mas eu recebi vários pedidos de alguns vereadores para que eu falasse um pouco sobre isso, tá certo? É um assunto simples de ser entendido, um pouco meio difícil na hora de apuração disso aí na prática, né? Porque aí eu vou precisar de dados contábeis, mas eu posso me socorrer à contabilidade da prefeitura, à contabilidade da Câmara e obter esses números. Agora, o que acontece? Para mim criar uma emenda, eu tenho que anular uma dotação que já veio do orçamento do município. Vou tirar uma despesa dali, anular para jogar no que eu quero. Então, se eu tenho direito a 100, eu vou anular 100 de uma despesa que o prefeito criou para criar uma minha, uma nova. Então, o que eu sugiro aos senhores vereadores, no momento que forem alterar a sua lei orgânica? Já consta lá um artigo na lei orgânica dizendo o seguinte: o percentual destinado às emendas dos vereadores já deve vir introduzido no próprio orçamento. Ou seja, o prefeito, quando for mandar o orçamento para a Câmara, ele sabe, isso aqui, X o vereador tem direito. Eu já vou calcular para os vereadores qual que é o total que eles podem utilizar, sem ter que ficar mexendo em dotação. Isso pode vir numa conta
própria da contabilidade. Por exemplo, eu sugeria ter uma conta aqui, reserva de contingência, né? Uma conta que pode ser utilizada na contabilidade, influído no orçamento. Eu ponho lá, reserva de contingência, ponho um saldo lá de 900 mil reais, como sendo a cota que nós, no exemplo que nós demos aqui, de todos os vereadores. Então, chegando na Câmara, eu já sei, ó, eu tenho 900 mil reais para usar aqui para 9 vereadores. Então, se eu tiro 100, vai caindo, né, o valor. No fim, aquela conta zera e eu apresento, e as emendas apresentadas somam um total de 900 mil reais, que zera. Então, a conta que veio com o saldo de 900 mil reais, ela vai ser zerada e, em contrapartida, existem a apresentação de outras emendas, criando outras despesas, de acordo com aquilo que eu definir, que vai ser inserido no orçamento. Tá certo? Então, é isso aí que eu queria falar com vocês sobre o orçamento impositivo. Tá? É bem verdade que o tempo é curto, mas pode ser desenvolvido de uma forma mais ampla aí, em debates na Câmara, com assessoria jurídica, assessoria contábil, para que chegar aí a um entendimento melhor, tá? Basta analisar esses artigos que eu falei, parágrafo 9º ao 20 do artigo 166 da Constituição Federal, trazê-los para a lei orgânica e, em cima disso, chegar a um denominador comum que seja o ideal para todo mundo. Volto a repetir, é uma medida que eu entendo democrática e salutar, porque cada vereador passa a ter uma cota igual, um igual ao outro, não pode um usar mais do que o outro, independentemente da ala política que ele pertence, que é o que eu disse, até então algumas emendas eram feitas, o vereador levava ao conhecimento do seu eleitorado que fez aquela emenda no orçamento e lá na frente tinha uma decepção muito grande, pois o prefeito não cumpria aquilo, terminava o exercício, tudo bem, por questões técnicas, por falta de recursos financeiros ou por questões eleitoreiras, né? Porque o prefeito vai dar preferência, isso na prática a gente sabe que é assim, ao pessoal da sua ala política. Tá bom, meus amigos? Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que vocês façam um bom proveito, a ideia central está colocada sobre o assunto. Espero aí que vocês se inscrevam no meu canal, tá certo? Vão aí no sininho, dão o seu ok, inscrevam-se aí, tá em vermelho na sua tela aí, ó, tá certo? Para que nós possamos continuar trazendo essas matérias importantes para todos vocês. Este trabalho de hoje foi dedicado exclusivamente aos vereadores de todo o nosso Brasil. Obrigado.